Olá, crianças! Bom dia! Hoje, dia 14 de outubro de 2020, nós vamos ter a nossa aula de História, nossa correção na atividade de História. Na primeira questão, ela pergunta o que foi que caracterizou o período colonial. Então, gente, o período colonial ele foi marcado principalmente pelas lutas dos europeus com os indígenas, né? Europeus versus indígenas, e a escravidão dos povos africanos, né? Que foi, assim, durante todo o período colonial, e foi dois fatos muito marcantes: a luta contra os indígenas e a escravidão dos povos africanos. No segundo, ela pede para pintar de azul a frase que for verdadeira e de vermelho a frase que for falsa, referente ao período colonial. Então, vocês podem estar fazendo a leitura, né, na página para ter certeza se vai marcar vermelho ou azul. Então, ele diz, nesse período, o açúcar era o produto muito valorizado. O açúcar era valorizado nesse período. Aí você vai marcar, né? As que for verdadeira de azul. E essa aí é azul. Esse período foi o menor período da história do Brasil? Como é? Claro que não. Ele foi um período que teve uma duração bem extensa, né? Que levou muitos e muitos anos, esse período da colonização, o período da escravidão, né, também. Então, foram períodos bem extensos. Então, esse aí vai ser pintado de vermelho. Durante esse período, os portugueses não tinham interesse no Brasil? Vermelho também. Claro que os portugueses tinham interesse no Brasil, né? Não, eles não conheciam totalmente toda a riqueza, mas eles já sabiam que a terra tinha muitas coisas importantes, muitas coisas de valor, então eles estavam sim interessadíssimos. Foi nesse período que as etnias começaram a se misturar? Sim, foi nesse período em que aconteceu que já tinha os indígenas, né, os nativos brasileiros, já chegou os europeus e trazem aí os africanos e dá essa misturada e faz o povo brasileiro ser esse povo lindo, maravilhoso que nós somos. Então essa é aquela ideia de etnia, de miscigenação, né? Não é de agora, é uma coisa que já vem desde o período colonial, que nós temos esse processo vem acontecendo no nosso país. Na terceira questão ele diz, marque um X no acontecimento ocorrido no período colonial. Então, muitas cidades foram fundadas? Marca um xizinho. O açúcar não era valorizado? Não marca. Houve uma escravidão dos africanos trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar? Marca. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro? Também marca. Quando começa e termina o período colonial? Aí tem lá no livro de vocês que o período colonial ele começa em 1530, né, que é quando os portugueses chegam aqui, tomam posse do Brasil, e termina em 1822, quando enfim é proclamado a independência do Brasil, certo? Então, gente, a nossa atividade hoje muito pequenininha e a gente encerra por aqui. Um beijo para vocês, crianças, e até a próxima. Saudade.